Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Antônio e hoje estarei trabalhando com vocês sobre o teatro infantil. Como vocês devem lembrar da aula passada, o teatro é a arte de interpretar, é a arte de contar histórias, onde nós podemos viajar, nós podemos ir para o mundo vamos dizer assim, o mundo dos sonhos. Muitas vezes não precisa ser o nosso mundo real, mas onde nós podemos ir para o mundo da fantasia e juntos contarmos várias e várias histórias. E hoje nós estaremos falando sobre o teatro voltado para você. E que eu vou falar com você bem a verdade, eu também adoro o teatro voltado para jovens, crianças e adolescentes. Então nós vamos falar hoje do teatro infantil. O teatro infantil, que durante os séculos, o teatro foi evoluindo de uma forma, gênero e conteúdo. Então, desde quando se teve a ideia de se compor o teatro, de fazer as grandes peças e voltá-las para o público em geral, ela veio passando por várias transformações. Eu estou repetindo aqui o que foi passado na aula passada, mas o teatro ele foi criado para poder repassar, contar uma história. E geralmente era um teatro voltado para adultos, histórias adultas, eram adultos fazendo histórias para adultos, contando histórias para adultos. Só que agora não, nós vamos falar do teatro voltado para a criança, para o adolescente, para você. Então o teatro ele veio evoluindo. E um dos resultados dessa evolução, desse desenvolvimento, foi o quê? Foi o teatro voltado para você, o teatro infantil. Atualmente, existem companhias, atores e autores especializados na produção do teatro para crianças. Vamos lembrar bem, que essa contação de história, esse teatro voltado para crianças, ou seja, o teatro infantil, ele veio evoluindo, vamos colocar na década de 60, de 1960, 1970 no Brasil. Só que era o quê? Eram recontos. Reconto dos grandes clássicos da fantasia, como A Branca de Neve, A Bela e a Fera, Pinóquio. Quem nunca viu ou ouviu ou leu a história do Pinóquio, da Branca de Neve, das princesas Disney? Então o teatro infantil ele veio geralmente fazendo esses recontos. Eles vieram apresentando esses contos clássicos. Mas hoje nós já temos companhias especializadas de atores e principalmente de autores. O que são os autores? Autores são aqueles que escrevem, aqueles que fazem o relato para o teatro infantil. Então, são peças, são contos, são histórias voltadas para esse público, voltadas diretamente para o público infantil. Olhem esses exemplos dessas peças. Nós vimos ali os personagens ou as personagens do mundo da fantasia. Porque você pode imaginar, como, por exemplo, uma peça onde uma tartaruga fala, onde um passarinho fala, onde as galinhas cantam e trocam falas, ideias, conversam, e ali se compõe uma história. Então, voltado muito para o mundo da criança. Então, esses personagens foram realmente criados para atender a esse público, ao nosso público. A história do teatro infantil está diretamente relacionada com a catequização religiosa. A gente falar da história lá de trás, por exemplo, quando você vai à sua igreja, seja ela qual for, se você for, por exemplo, na escolinha dominical, ou você vai na catequese, muitas vezes você vivencia momentos que você mesmo, ou o seu professor, o seu catequista, ela está ali para quê? Contar uma história. Isso antigamente, lá há séculos e séculos atrás, dentro do próprio teatro, ele era usado para quê? Para poder contar uma história, geralmente uma história da Bíblia, como nós vemos hoje a questão do próprio teatro
né, quando chega na Semana Santa, né, vésperas da Páscoa, quando se conta a via sacra do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, desde antes, que também é uma encenação, antes na história antiga, também para contar às crianças, ensinar às crianças, era-se também usado o teatro, mas era de uma forma religiosa. Séculos depois surgiram as companhias infantis de teatro, aí já mudou o contexto, já mudou o porquê, né? Formadas por crianças de 9 a 14 anos, as apresentações eram, na sua maioria, como eu disse antes, adaptações de clássico e com conteúdo voltado para o público adulto. Esse cenário mudou completamente em meados do século passado, quando ocorreu a grande reviravolta do teatro infantil. Se entenderam que as crianças, os adolescentes, têm uma linguagem própria, têm uma forma própria de ver o mundo. Então, por que não apresentar o teatro, dar uma linguagem para essas pessoas? Para que, como nós dizemos, os jovens e as crianças. Por que não? Então, se pensaram o teatro, falaram assim, vamos fazer o teatro agora para essas pessoas. Pessoas pequenas, pessoas médias e pessoas como eu, que também são pessoas grandes, que adoram um conto de fadas, que adoram um conto infantil. Importantes companhias de teatro foram fundadas em Pernambuco, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, todas com um diferencial. Os textos, as produções e os artistas eram focados no universo infantil. Se a gente vai fazer teatro para criança, para adolescente, então nós vamos ter que ter eles como foco. A forma que eles falam hoje, como eles vivem hoje, o que eles sonham hoje. Então vamos apresentar dentro do teatro aquilo que eles querem. O marco para esta evolução foi a fundação do Grupo Tablado, construído, dado início, né, por Maria Clara Machado, que realizava produções infantis de alta qualidade. Então o teatro infantil ele veio se modificando, ele veio tomando forma, tomando corpo e se apresentando para o público infantil durante décadas. E hoje nós temos uma outra verdade para, né, esse teatro, para esse público. Né? E eu fico imaginando como que será, gente, é sério, como que será ser um ator de teatro? Como que será fazer parte desse mundo que é o teatro? Eu imagino como deve ser, mas eu conheço alguém que vivencia isso no seu dia a dia. Vivenciou e vivencia o teatro na sua vida. Então nós temos um convidado para poder ajudar a você a compreender e a mostrar como que o teatro pode entrar de vez na nossa vida. Então me dá um tempinho que eu vou sentar, vou chamar o nosso convidado para que juntos possamos concluir a nossa aula. E muito bem, como eu falei com vocês, agora nós estamos muito bem acompanhados para dar sequência à nossa aula. Gostaria que o nosso convidado ele vai se apresentar agora. Olá, pessoal de casa, meu nome é Kevin Figueiredo, eu sou ator profissional, atualmente ocupando o cargo de secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo aqui do município de Governador Valadares, mas comecei minha caminhada lá em 2008 no teatro. Exatamente sobre isso que nós gostaríamos de estar falando, Kevin. Como que o teatro entrou na sua trajetória? Como que o teatro entrou na sua vida? Sabe, Antônio, eu lembro quando eu era criança, eu ficava olhando pela tela da televisão e falava, meu Deus, eu quero fazer aquilo, eu quero poder interpretar outros personagens, eu quero poder, na frente das outras pessoas, ser outros personagens, ser outras pessoas através da interpretação das histórias. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu nunca sabia como fazer para poder
começar a fazer teatro, a me envolver nesse meio. E aí eu comecei justamente na escola. A escola que eu estudava tinha oficinas de teatro, né? E aí, quando eu tinha a idade que eu já poderia entrar nas oficinas da escola, eu logo me inscrevi para poder participar. Isso em 2008, eu tinha apenas 14 anos, e lá se vão 13 anos de caminhada. Qual que foi, após a escola, né, que eu acho que a escola foi o que te deu esse trampolim, né? Mas você também faz parte de alguma companhia? Você tem isso no seu dia a dia? Isso, o que aconteceu? Eu comecei fazendo as oficinas da escola, e aí eu gostei tanto, deu tão certo, que eu, ainda enquanto estudava, já comecei a participar de um grupo teatral da cidade, que na época era a Trupe Teatral Pitaco. Isso para minha formação profissional e formação humana foi muito importante, porque o teatro, além de ajudar a gente a desenvolver a nossa comunicação, a nossa autoestima, quando você vai para um grupo de teatro, você aprende a cuidar de algo que também é seu. Então ali eu criei noções de gestão, noções de empreendedorismo, noções de saber cuidar de algo que precisa ter a roupa passada na hora de apresentar, então ter a responsabilidade de ter o meu figurino sempre limpo, de decorar as falas no tempo certo, de aprender as músicas no tempo certo e por aí vai. Eu acho bem interessante o ator, né, que é representar, muitas vezes nós representamos na vida. E o teatro ele tem essa força. E a pergunta seria, como é estar no palco? Qual é a sensação? Digo que há algum tempo atrás, quando nós podíamos estar saindo, né, que a pandemia chegou, mas no festival de teatro eu participei, assisti uma peça, esqueço o nome, voltada com um musical, que você era um dos protagonistas, veio um musical sobre Chico Buarque. Mas como é estar no palco? Como é estar próximo às pessoas? Como é interpretar dessa forma? Sim, estar no palco é uma experiência extremamente rica. A gente tem a possibilidade de sendo outras pessoas, né, sendo esses personagens, poder vivenciar. Primeiro a gente vivencia a história desses personagens e depois a gente conta essas histórias para os outros, né? Então primeiro a gente se emociona para depois poder se emocionar. Ser ator é poder justamente viver várias vidas em uma só. Porque às vezes quando a gente assiste um espetáculo de teatro, a gente assiste um recorte específico da história daquele personagem. Mas quando a gente vai montar esse personagem, saber o jeito dele falar, o jeito dele andar, como é que vai ser a postura dele no palco, a gente precisa antes conhecer a história desse personagem, né? Onde ele nasceu? O que já aconteceu na vida dele para hoje ele ser dessa forma? Se é um vilão, por exemplo, o que já aconteceu na vida desse cara, dessa mulher, para hoje ele ser um vilão, ela ser uma vilã, né? O teatro a gente assiste um recorte, como eu disse, da história da pessoa, da história daquele personagem, mas ele tem antes e ele tem o pós. E o teatro nos leva a essa imersão. A oportunidade, a experiência de emocionar outras pessoas é muito rica. A gente tem a possibilidade de conhecendo e vivenciando tão bem a história desse personagem, através da interpretação, poder apresentar esse personagem para os outros e esses outros deixarem-se ser emocionados também pela história. É fantástico. E você, na sua vida, enquanto ator, já participou de alguma peça infantil? E se puder citar quais e como foi essa participação? Sim, teatro infantil é uma das minhas grandes paixões. Apesar de, nos últimos anos, né, antes da pandemia, de 2017 para cá, eu estar em peças, em produções adultas, a maior parte da minha carreira como ator foi justamente em espetáculos infantis, né? O espetáculo infantil ele traz uma riqueza muito grande para a gente que é ator, porque a gente consegue transportar a criança para um universo que talvez ela não consegue ser compreendida no dia a dia, né? Então, através do espetáculo infantil, a gente consegue transportar esse universo infantil para as crianças, deixando sempre essas mensagens. O teatro infantil ele tem essa característica. Além dele trabalhar com o lúdico, com o fantasioso, ele ainda deixa uma mensagem principal para o pessoal que nos assiste. Eu já participei de alguns espetáculos, né, como eu disse. O mais marcante, o que eu fiquei mais tempo em cartaz, que eu fui inclusive indicado a melhor ator coadjuvante no festival de teatro, foi com o cachorro do espetáculo Os Saltimbancos, né? Os Saltimbancos conta a história de 4 animais que decidem fugir dos seus donos para serem artistas, né? Então a gente tem a história do jumento, do cachorro, da galinha e da gata, né?
Até que a gente tem aquela famosa música que muita gente conhece, né? Do Nós Gatos Já Nascemos Pobres. É desse musical. E nesse específico eu era o cachorro. Eu fiquei em cartaz com esse espetáculo de 2009 até 2014, onde a gente teve a oportunidade de apresentar em várias escolas e vários pontos aqui da cidade também. Mas já fiz um espetáculo daqui da cidade de uma autora daqui, que é a Nasa Amaral, chamado A Máquina de Fazer Brinquedos, e também já participei de um espetáculo chamado A Bela Adormecida. Falando da Nasa, um abraço para a Nasa, professora também de arte, educação e teatro da nossa rede municipal. Já atuei com ela em algumas escolas, já trabalhei com ela em algumas escolas. A gente vê o quanto que isso é importante, né? Esse contato, como você fala, você veio, o teatro te pegou na escola. Isso. Né? O teatro te deu, a escola ela foi esse trampolim para você. E você diz, uma conversa fora, né, das câmeras aqui da frente, você também já trabalhou como arte educador no CRAED. Como foi essa experiência para você? Isso, porque além de ator, eu também sou psicólogo, né? Eu tenho graduação em psicologia. E aí, quando eu vou para a graduação em psicologia, eu trago comigo o teatro. E a gente começa a perceber várias correlações entre o teatro e a psicologia. De forma que o teatro ele pode ser usado de maneira estratégica, ele pode ser uma excelente ferramenta para cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso bem-estar, cuidar aí das nossas questões em relação à autoestima, em relação à timidez e tudo mais. E aí, quando eu ainda estava na universidade, eu fui convidado pela professora, na época também da rede municipal, a professora Delice, que tomava conta lá do CRAED, junto com as outras equipes que lá estavam, para poder ministrar oficinas de teatro para as crianças que usavam o CRAED dentro desse contexto da educação integral. Eu dava aula para o público de altas habilidades e também para aquelas crianças que apresentavam quadros de autismo, questões relacionadas à surdez, questões relacionadas também à cegueira e também a questão de locomoção, que precisam usar cadeira de roda. E aí, naquele estágio, que para mim foi um grande estágio, naquelas aulas, naquelas oficinas de teatro com o público do CRAED, ficou muito mais claro para mim o poder que o teatro tem principalmente com as pessoas com necessidades especiais, com as crianças com necessidades especiais, de interligar eles ao mundo. O teatro ele dá ferramentas que promovem e facilitam ainda mais a inclusão. Isso é muito importante. A gente vê essa transformação também dos nossos alunos através da arte, também através do teatro. E para agora, para a gente poder chegando ao final dessa nossa entrevista, que eu acho fantástico, vem complementar o nosso conteúdo. Primeiro, eu acho que é do seu conhecimento que nas nossas escolas tem a oficina específica de teatro. Nós trabalhamos as artes nas suas diversas faces. Nós temos as oficinas de música, de arte visual e a de teatro. Então, qual recado você deixa, principalmente para os pais dos alunos dos anos iniciais, pais e os alunos que estão nos assistindo agora nessa aula, qual recado você deixa para eles referente a essas oficinas de teatro e sobre o teatro em si para a vida de cada um? Legal. Posso falar um pouco tanto para as crianças que nos assistem agora, quanto também para os pais dessas crianças. Para as crianças, nós sabemos que nós estamos cada vez mais no mundo conectado, né? Nós vemos aí os youtubers, a gravação de stories, a necessidade da gente se comunicar cada vez mais através de vídeo, através de áudio. E o teatro ele tem o poder de trabalhar a comunicação de uma maneira grandiosa. De ficar sem vergonha, entre aspas, no bom sentido, né? No sentido assim, de não ter a timidez, no sentido de conseguir, por exemplo, uma coisa que o teatro me ajudou dentro da escola, por exemplo, era eu conseguir tirar dúvida com o professor, né? De não ter vergonha de levantar a mão, de poder pedir, de ir apresentar um trabalho. Então, para você criança, pré-adolescente, que apresenta algum tipo de dificuldade nesse sentido, é uma excelente ferramenta. Para os pais, um filho fazer teatro, além dessas melhorias que ele vai apresentar no seu comportamento e na sua cognição, no seu pensamento, no seu conhecimento que eu já apresentei, ele também vai desenvolver muitas questões relacionadas à autoestima, à segurança, à capacidade de avaliar cenários, de pensar rápido, porque no teatro a gente precisa pensar rápido. Então, sem dúvidas, é uma competência que cada vez mais o mercado de trabalho quer absorver. Aquelas pessoas que pensam rápido, que são boas de comunicação, que conseguem contar as suas histórias, que conseguem aí cumprir os seus papéis nos mais diversos locais possíveis.
Bem, a gente está chegando ao final da nossa aula, ao final da nossa entrevista, mas antes de encerrar, eu gostaria só que o Kevin desse uma notícia para nós, porque quando a gente começou a aula de teatro, mesmo na escola, o pessoal fala teatro, geralmente o aluno lá na escola ele pergunta assim, mas o teatro é tiaia, né? Você lembra que essa arte pode ser, né, transmitida em qualquer espaço, em qualquer local, mas nós temos um espaço. Sim. Na verdade, nós temos vários espaços. Né? Mas eu vou falar assim, o nosso espaço então, que nós temos a concha acústica, sim, na Praça dos Pioneiros, nós temos, né, as nossas praças que servem para, né, o Céu das Artes aqui no bairro Carapina, mas eu acho que a rainha ou o rei da nossa cidade é o Teatro Atiaia. É o que a gente chama na área técnica do teatro, do nosso teatro italiano, né? A gente tem vários tipos de casas de espetáculo e o Teatro Atiaia é o nosso teatro italiano, aquele que é o mais tradicional, mais conhecido pelas pessoas, né? Por coincidência, hoje eu estive lá, as obras estão muito avançadas, eu penso que, sem dúvidas, quando a gente sair desse momento de pandemia, o teatro já vai estar lá nos esperando. A nossa previsão é de que essas obras, seguindo a todo vapor, né, elas estejam prontas entre dezembro e janeiro do ano que vem, para que em 2022, todos nós vacinados, com a nossa vida voltando ao normal, nós possamos ter uma casa de espetáculos totalmente novinha, com esse espaço liberado aí para quem sabe você que está nos assistindo agora não possa ir apresentar e mostrar todo o seu talento, não só para sua família ou para os seus amigos, mas sim para toda a comunidade valadarense. Muito obrigado, Kevin, pela sua presença, abrilhantando a nossa aula. E bem, alunos, chegamos ao final. Agora é com você, com o seu material em mãos, é só acessar a plataforma SMED GV, é só você apontar a sua câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado. Entre nas nossas plataformas, YouTube, né, e faça as suas atividades, nos acompanhe. Fique bem, se cuide e até a próxima aula.